Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Mônica Schmidt, sou esposa, sou mãe, também sou psicóloga. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês mais sobre a dependência química, né? É um assunto que não tem fim, né? A gente pode conversar sobre muitas áreas da dependência química, as intercorrências com o usuário de droga, as intercorrências com os familiares, né? E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre assuntos difíceis. Bom, por que assuntos difíceis? Em algum momento, quando eu estava com a minha família, eu lembro que era uma reunião de Natal. E o meu marido tinha acabado de voltar há pouco tempo, né, de uma comunidade terapêutica, onde ele tinha feito um tratamento de 1 ano, se recuperando da dependência química. E eu me lembro que o irmão mais velho deles nos falou assim, olha, mãe, que a gente não tem, assim, o costume de conversar sobre assuntos difíceis. E ele foi discorrendo sobre que dependendo, né, da situação, ali, enquanto a família ia se organizando, enfim, se ele tivesse intervido, ou se alguém tivesse intervido, ou se em algum momento a gente tivesse feito uma parada ali para conversar sobre o que estava acontecendo, de repente as coisas não teriam tomado uma proporção tão grande. E eu entendi o que ele estava falando, porque é, hoje eu posso dizer para vocês que eu amo o assunto da dependência química. E aí você vai dizer, nossa, mas então você ama falar sobre dependência química, nossa, você gosta de falar de um assunto tão difícil, tão delicado, tão pesado. Mas é que todas as vezes que eu falo sobre dependência química, vem um filme da minha vida, né? Na minha mente, no meu emocional, na minha cabeça, eu começo a pensar sobre tudo que eu passei com a dependência química na minha família e o quanto isso foi muito naturalizado. E aqui eu não estou julgando nenhum familiar, enfim, entenda, não é, a questão não é essa, mas porque já vem uma cultura de antepassados, já vem uma cultura de muitas gerações, então aquilo acaba ficando normalizado. E esses dias eu estava me lembrando que eu costumava ficar na casa de um tio meu, que tinha uns amiguinhos, que eu costumava brincar na casa desses amiguinhos quando eu ficava nesse tio. E nós íamos para casa dos pais desse amiguinho que eu tinha, né, que era ali um conhecido do meu tio. Enquanto meu tio conversava ali com o pai das crianças ali, eles deixavam uma tacinha de bebida alcoólica quase que intencionalmente ali no meio da roda e não nos impediam de ali eventualmente tomar um golinho. Eu me lembro disso e isso me marcou assim profundamente, né? Porque depois que eu cresci e entendi a gravidade disso, né? Eu fiquei pensando, nossa, que coisa assim, quase que inconsequente. Mas não no sentido de julgar os meus tios ou de julgar esse meu tio, mas porque ele também veio dessa educação, ele também veio desse ambiente onde a bebida alcoólica era algo tranquilo, né? Então se produzia muitas vezes em casa. Eu me lembro que a minha avó materna produzia um tipo de bebida alcoólica em casa. Enfim, então essa cultura do álcool, eu acredito que ela seja de muitas famílias. Eu não sei se essa é uma cultura da tua família, mas é uma cultura da minha família. Então pode comentar aí para mim se tem essa cultura ainda na sua família, né? Do álcool, que vai ser bem interessante a gente poder compartilhar. Mas na minha família era muito assim. Então, quando esse meu cunhado trouxe essa questão dos assuntos difíceis, eu também fiquei fazendo uma reflexão, né? As pessoas têm esse conceito de que quando a droga ela é lícita, quando a droga ela é aprovada, né? Não existe uma criminalização pelo uso daquela droga. Ah, essa droga não faz tão mal, né? Mas a gente percebe nesses anos de caminhada, com experiência com a dependência química, que o álcool e o cigarro eles são tão nocivos quanto qualquer outra droga. E principalmente por ser uma droga lícita, porque as pessoas usam de uma forma assim indiscriminada, entendendo que não vão ter consequências, entendendo que tipo, simplesmente eu vou aqui, nos finais de semana eu vou tomar,
e tá tudo certo, né? Eu fico aqui um pouquinho mais fora, me divirto um pouco, saio um pouco da realidade, dos meus problemas, né? O cigarro, muitas vezes, ele é usado para um alívio de ansiedade, de estresse, e de fato as drogas, elas trazem um certo alívio, tanto que as drogas que são legalizadas, como as medicações, elas têm as suas bulas, elas têm indicações, contraindicações, efeitos. Então, a gente ainda acha que as drogas lícitas não fazem mal. Então, nessa decorrência de entender de tudo que havia me acontecido, do tipo de cultura familiar que eu estava inserida, hoje eu penso e repenso sobre muitas coisas, né? Dizer para vocês assim, Mônica, você não tem vontade, digamos, de tomar alguma coisa, enfim, de tomar alguma bebida alcoólica, etc e tal, não sei, numa festa, num evento, num jantar de família e tal. Particularmente, eu já fiz uso de álcool durante um tempo na minha adolescência, onde não tinha os princípios que eu tenho hoje, né? Acabei fazendo uma iniciação ali no álcool e no cigarro, mas graças a Deus não me viciei, consegui sair antes de pegar um vício e não consegui mais sair daquela posição de dependente química, enfim, não cheguei a ser uma dependente química, mas fiz uma iniciação ali de uso. Só que eu parei para analisar tudo que já aconteceu com os meus familiares, com pessoas tão importantes que eu perdi em decorrência do uso de álcool, porque às vezes a gente diz assim, mas fulano morreu por uma questão no fígado, mas fulano morreu, ou enfim, está hospitalizado por uma questão de algum outro órgão ali que adoeceu, mas na verdade a gente sabe, conhecendo a história, que foi causado por anos de uso social, às vezes, né, do álcool ou do cigarro, ou foi causado por anos de uso indiscriminado do álcool e do cigarro. Então ele foi só uma consequência, né? Por exemplo, a minha mãe, eu perdi ela por um AVC hemorrágico, e a minha mãe fez uso de tabaco desde os 13 anos de idade. Minha mãe faleceu com 56 anos. E durante algum período da vida dela, ali, 4, 5 anos, assim, mais até, mais, vamos pensar assim, uns 10 anos, 8 anos ali antes dela partir, ela fez uma força muito grande para parar de fumar, né? Assim, pelas próprias forças, tentou ali algumas dicas, enfim, fez algum tratamento ali que era possível, mas ela não conseguiu parar. Para vocês verem o quanto o cigarro, ele é nocivo. Então, porque a família, ela também tem, e aí eu entendo que minha mãe, sim, pode ter tido esse AVC também em decorrência de preocupações que ela tinha, em decorrência do uso de cigarro durante muito tempo, mas também eu preciso entender que sim, né, que esse tempo de uso, mesmo que ela tenha diminuído, que ela tenha tentado parar, foi cumulativo no organismo dela. Então isso pode ter sido uma das causas que fez com que, enfim, acontecesse esse acidente vascular aí cerebral nela, como a gente chama de AVC. E então não posso classificar necessariamente, essa foi a causa. Na verdade, foram anos, né? Foi uma vida de uso de droga. E quando ele falou isso, né, jamais é para condenar ou para julgar ou etc e tal, não. É a história da minha mãe, é a história, né, da minha família, a minha história, enfim. Eu acho que é legal quando a gente consegue falar um pouco da gente para que as pessoas consigam entender, né? Porque dar exemplo dos outros, ok, mas essa é a minha história, né? Tem uma família com história de dependência aqui. E percebo o quanto é difícil a gente falar sobre assuntos difíceis, né? Quanto é difícil quando a gente vê um filho fazendo uma iniciação de droga, a gente abordar esse filho. Porque a gente pensa, poxa, mas ele tá só usando uma maconha de vez em quando, eventualmente. Mas ela tá só saindo ali pra festa. E ela volta um pouquinho mais alta, um pouquinho mais alegre. E a gente vai evitando de falar essas coisas. Porque a gente também pensa que, nossa, quando que vai acontecer com o filho meu? Nossa, quando que vai acontecer com a minha filha? Não, ela tá usando de uma forma recreativa. É uma droga lícita. E a gente fica com dificuldade de fazer essas abordagens, né? Com medo, receoso. Quando na verdade a gente precisa se posicionar, a gente precisa falar sobre os assuntos difíceis para que esses assuntos não se tornem mais difíceis ainda, né? Então, do jeito que as coisas estão andando,
é muito delicado, né? Por exemplo, agora a liberação dessa outra droga, né? Que era uma droga lícita e agora está caminhando para ser uma droga lícita, que eu não vou falar. Quem tá vendo o vídeo aqui na atualidade sabe, né? Eu tô no mês de julho de 2024, então tem uma substância aí para ser aprovada, né? Enfim, tramitando na lei. Então, eu fico pensando, né? Como é importante que a gente fale sobre assuntos difíceis, né? De repente, se esses assuntos difíceis fossem abordados na minha família, muitas coisas não teriam acontecido, né? Se tivesse um posicionamento, um direcionamento, e não, de novo, jamais achando o culpado, né? Mas fazendo essa reflexão, porque eu acho que quando a gente passa por uma situação, para que essa situação não se repita, a gente precisa perceber o que a gente poderia ter feito diferente, né? E eu penso que, de repente, conversar sobre assuntos difíceis são facilitadores para que o problema não se agrave mais. Então, quero te incentivar a conversar sobre assuntos difíceis, né? Abordar o seu filho, abordar o seu marido. Mas existem formas da gente abordar, existem formas da gente conversar com os nossos familiares. Existem momentos que são mais oportunos. E às vezes você está aí buscando sobre a dependência química e não sabe exatamente por onde andar, não sabe exatamente como fazer, porque você está fragilizado. Você é uma codependente, você é um codependente do seu familiar. Então, eu quero te incentivar a buscar ajuda, né? Buscar meios para que você consiga ter bons conselhos, boas direções, um psicólogo, um psiquiatra, uma comunidade terapêutica, um Alcoólicos Anônimos, um Amor Exigente, são grupos fantásticos. Um Narcóticos Anônimos também, enfim. Perdão, tantos grupos que trabalham hoje com a dependência química, que você pode se inteirar, pode pedir ajuda, pode pedir uma direção. Juntamente com isso, quero te pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar com alguém que você sabe que está passando pela dificuldade da dependência química, né, um familiar. E se você puder, ativa o sininho, porque aí o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te mandar mais conteúdos nessa área do seu interesse, tá bom? Aqui embaixo também tem um link de um curso muito legal, muito assim, pensado em ajudar pessoas com essa questão da dependência química, familiares que têm essa dificuldade com seus entes queridos, né, que estão aí na dependência química, que estão iniciando a dependência química. Então você não sabe como fazer, não sabe por que caminho andar, onde pedir ajuda. Esse curso com certeza vai ser assim, um divisor de águas na sua vida, vai poder te ajudar a iniciar essa conversa, ou a saber como é que você pode lidar no tratamento, pós-tratamento, enfim. Quero te incentivar a conhecer o curso então, tá? O link está aqui na descrição desse vídeo. No mais, me coloco à sua disposição. Desejo que você comece a aprofundar e a conversar sobre assuntos difíceis, para que esses assuntos difíceis não se tornem mais difíceis ainda, tá bom? Um beijo.